Bom dia, fala pessoal, 21 de dezembro de 2020, começando a parte de equities agora, Morning Call na parte de equities. Vitor Beirute já trouxe, né, as principais causas da sangria que estamos observando no mercado nessa abertura. Tá feio, tá bastante feio. Vocês viram a cara de tristeza do Vitor, né? Deve estar comprado até as tampas. E aí é isso que acontece. Quando vem esse dia negativo, não tem jeito, não tem o que fazer. De fato, a abertura deve ser bem triste. Nessa manhã de segunda-feira, praticamente a última semana de maior relevância da Bolsa, né? Semana que vem temos abertura também, mas cada vez mais a liquidez deve cair com esse noticiário conturbado no fim do ano. Podemos sim ver movimentações bem negativas no índice nos próximos dias, tá? Vamos partir diretamente para o assunto, para os principais assuntos do dia, porque hoje temos bastante coisa a ser falada aqui nessa live. Contextualizando, né, sexta-feira, apesar dessa abertura bem negativa que a gente deve ter hoje, sexta-feira já foi um dia mais negativo, né? Assim, a bolsa perdeu 377 pontos na sexta, menos 0,3%, mas lembrando que na semana subiu 2,5%, né? Então 2,5% subiu na última semana, foi a sétima semana consecutiva de alta. Isso mostra a gordura que temos, né, o espaço para realização, mas foram 7 semanas consecutivas de alta, algo que não acontecia há um bom tempo. E novamente, né, os principais motivadores para as altas observadas ao longo dos últimos pregões têm sido o rally das ações das empresas de mineração e siderurgia. Vale, né, teve mais uma semana bastante sólida com a disparada da cotação do minério de ferro e também pelo início das vacinações nos Estados Unidos e expectativas de estímulos no país, né? O curioso é que assim, ao longo desse fim de semana muita coisa aconteceu, né? O Vitor já trouxe os principais pontos ao longo da outra live, mas um breve resumo aqui também. FDA, por exemplo, aprovou o uso da vacinação contra a Covid-19 da farmacêutica Moderna, né? Então mais uma vacina que já começa a ser disponibilizada nos Estados Unidos. Isso tinha tudo para trazer uma movimentação mais favorável para as bolsas, à medida também que saiu de fato o acordo do pacote de estímulo fiscal nos Estados Unidos, algo que era debatido há tanto tempo, bem antes das eleições dos Estados Unidos, já havia essa expectativa, algo que não ocorreu. Então, representantes democratas e republicanos chegaram num acordo ontem à noite, deve sair a votação hoje e já deve ter essa aprovação ocorrendo. O grande problema, pessoal, como o Vitor já trouxe, é a nova variante do vírus da Covid-19. Não sei quão familiarizados vocês já estão com esse tópico, mas o Reino Unido, por exemplo, anunciou novas restrições à circulação de pessoas em Londres e no sudeste do país para conter a Covid. O primeiro-ministro Boris Johnson confirmou que essa nova variante do vírus se espalha de forma mais rápida do que as anteriores e pode ser até 70% mais transmissível. Para conter, né, essa nova variante que está começando a ser disseminada, já foi observada também na Holanda e num terceiro país que eu esqueci qual agora, para ser bem sincero. Alguns outros países têm confirmado novas restrições de viagens do Reino Unido, se unindo a uma lista já expressiva, né? Então a restrição imposta, por exemplo, por franceses, irlandeses, prevê bloqueio de viagens por um período de pelo menos 48 horas, né, a partir desse fim de semana, para evitar esse contato, esse estímulo maior de infecção. Basicamente, pessoal, assim, tem um contraponto forte, né, que estão começando as pessoas estão começando a serem vacinadas no Reino Unido. Então, claro que a vacinação não acontece do dia para a noite, vai demorar para que toda a população seja de fato vacinada, à medida que esse novo vírus vem com força, tá? Então, ficar bastante atento a essa nova variante do vírus, na verdade, que pode trazer um mau humor muito expressivo para as bolsas nos próximos dias. Esse mau humor já começa a ser observado, então o petróleo já cai mais de 5% no mercado internacional, cotado a $49,80 o barril do Brent, enquanto o WTI
já passa a ser negociado também a 46 dólares e 90 cents, também caindo mais de 5%. Falando ainda, né, sobre coisas negativas, os Estados Unidos como um todo, né, a gente olhando índices futuros nos Estados Unidos caindo em média de 1,3% a 2% nessa abertura, Nasdaq caindo um pouquinho menos, né, as empresas de tecnologias acabaram tendo uma performance mais sólida naquele período de isolamento social que a gente observou em meados de março a abril, então novamente parece estar tendo um desempenho mais tranquilo nessa abertura do que as empresas, por exemplo, Dow Jones, companhias, né, industriais de energia, que tendem a sofrer mais, né, com essas novas medidas de isolamento social. A Europa cai bem forte nessa abertura. A Europa cai em média de 2 a 3%, o Eurostoxx estava caindo 3% nessa abertura, também seguindo esse noticiário, né, claro, ainda mais na própria região. Companhias aéreas, por exemplo, caindo mais de 10% na Europa, empresas ligadas ao setor aéreo, ao setor de turismo, todas elas apanhando muito nessa abertura. Lembrando que as empresas tinham gordura, né? Eu disse que, por exemplo, a Bolsa Brasileira veio numa sequência de 7 semanas seguidas de alta, e quando vem um noticiário desse, logo depois, né, de tantas notícias positivas, é natural que a gente observe uma sangria generalizada. Para dizer que eu não trouxe apenas notícias negativas, duas notícias aqui. Uma a respeito do minério de ferro, né, tinha fechado na sexta-feira numa alta de mais de 3,7% no porto de Qingdao, sendo negociado a 164 dólares a tonelada. Aconteceu um incidente novamente ali em Brumadinho, eu vou falar mais a fundo dele daqui a pouco, mas observamos então no mercado internacional, principalmente na China, o minério de ferro disparando mais de 10% ao longo dessa madrugada, né? Oscilou entre 7% e 10% ao longo dessa madrugada, então devemos já ver na abertura um movimento muito forte para as companhias do setor, né? À medida que a gente tem provavelmente uma depreciação cambial, bolsas caindo, né? Maior risco subindo, então, né? O dólar passando a se valorizar, ao mesmo tempo em que o minério de ferro disparou lá fora, o que pode trazer um movimento mais positivo para as mineradoras, é claro, mas principalmente para a CSN, né? A CSN que não vai sofrer represálias, né, por conta desse incidente, porque o incidente foi da Vale, não da CSN, mas que é a segunda maior exportadora do minério de ferro do país, e então pode se beneficiar em termos de preço e também câmbio, né, nessas exportações. E trazer para vocês a respeito, né, o dado que eu tenho trazido diariamente também do fluxo de investimentos para a Bolsa Brasileira. O último dado divulgado foi a respeito do dia 16 de dezembro, quarta-feira da semana passada, onde investidores individuais, ou seja, pessoas físicas, retiraram 1,3 bi da Bolsa, né, no dia 16 de dezembro. Então, o saldo do ano segue positivo em 54,8 bi, enquanto investidores estrangeiros ingressaram com quase 2 bilhões, né, 1,9 bi, em 16 de dezembro, o saldo no ano de menos 40,5 bilhões de reais, mas melhorando muito, né? Só de novembro para cá já são quase 50 bilhões de reais de fluxo favorável, fluxo positivo de investimentos estrangeiros. Bom, passando aqui para as notícias de fato corporativas, notícias das empresas, para que a gente possa entender um pouco mais sobre o que deve fazer preço nessa abertura. É claro que hoje o sentimento o sentimento negativo ele é generalizado, né? Então a gente deve ver a grande maioria dos papéis apanhando bastante na sessão de hoje. Mas é importante a gente manter, né, as notícias corporativas no radar para que a gente possa balizar as boas oportunidades de mercado. Então, a primeira que eu tenho para trazer para vocês é a respeito do Grupo Ultra, né, Ultrapar, que já havia demonstrado interesse em se desfazer da Oxiteno por 1,5 bilhão de dólares, né? Já tinha contratado, por exemplo, para ser o seu assessor nessa operação Bank of America. E a notícia que saiu no fim de semana é que o grupo quer vender também a Extra Farma, né, para focar em óleo e gás, no segmento de óleo e gás. Então a rede de farmácias Extra Farma possui atualmente cerca de 400 lojas, né, então uma rede bastante expressiva, e fatura 1,5 bi de reais. Gostaria de chamar atenção porque assim, essa movimentação é interessante dos dois lados, né? Claro, é interessante ver que o Grupo Ultra está se desfazendo da rede, mas também é bastante interessante observar
quem poderá ser o comprador, né? As redes de farmácia, na verdade, estão bastante capitalizadas, fizeram, né, ofertas esse ano, levantaram capital de fato, e podemos observar então alguma delas vindo e fazendo aquisição da rede Extra Farma do Grupo Ultra. Eu cheguei a comentar, né, brevemente a respeito de Vale e gostaria de chamar a atenção a respeito, né, do que aconteceu em Brumadinho. Basicamente, pessoal, um trabalhador morreu após rompimento de talude em mina da Vale em Brumadinho, como eu disse. Então houve um deslizamento de terras e acabou matando, né, levando essa pessoa a óbito. A Prefeitura de Brumadinho suspendeu o alvará de funcionamento da empresa por 7 dias ou até que sejam esclarecidos os fatos do acidente. Então acho que o principal destaque nesse momento é entender, né, a responsabilidade da Vale nesse caso. Não dá para tirar, né, conclusões precipitadas. A gente sabe que trabalho em mineração é um trabalho muito delicado, né, que põe em risco sim a vida das pessoas. E aí precisa entender direitinho se foi um acidente que aconteceu ou se foi falta de responsabilidade novamente da empresa, né? Então eu acho que esse vai ser o principal destaque ao longo dos próximos dias. Claro que um acidente novamente, né, em Brumadinho, mas numa proporção muito menor daquele que ocorreu em fevereiro, talvez, do ano passado. Mas é algo para a gente manter no radar, né? O minério de ferro disparou no mercado internacional, chegou a subir, como eu disse anteriormente, mais de 10% por alguns momentos. Sobre as principais notícias do dia, a gente tem também uma notícia de Ser Educacional que fez uma aquisição interessante, né? A aquisição da Unifasb, uma universidade na Bahia, por 210 milhões de reais, né? Do valor da aquisição, 130 será pago à vista. A aquisição faz parte da estratégia da companhia de crescimento na região Nordeste e também fortalecimento da sua base nos cursos na área da saúde, né? Mais ou menos o que todas as companhias têm feito para elevar seu ticket médio e obter uma estabilidade maior dos seus negócios no segmento de educação. A Light aprovou com exclusividade para a Brasal a venda de participações, né? Então a companhia aprovou concessão de exclusividade à Brasal Energia, visando potencial venda de toda a sua participação de 51% na Lightyear e Guanhães Energia. A Lojas Americanas aprovou o aumento de capital da companhia por meio de emissão privada de ações no valor de 317 milhões de reais, 750 mil. O direito de preferência deverá ser exercido entre 5 de janeiro e 4 de fevereiro. Agora vamos falar sobre as mudanças de recomendações das grandes casas. Isso costuma fazer preço. E tem duas mudanças de recomendação aqui a respeito, né? Quem efetuou essa mudança foi o Santander, que vai bem em linha com o movimento negativo que a gente viu hoje no cenário internacional e que pode pesar bastante nos papéis em questão. Então o primeiro deles é a respeito de Azul. A Azul teve recomendação rebaixada pelo Santander de compra para neutra com preço-alvo em R$ 45, o que implica um potencial de alta de 19% em relação ao fechamento de sexta-feira. A Gol também teve recomendação rebaixada, então rebaixaram recomendação, né, do setor de compra para neutro com preço-alvo em R$ 33, o que implica um potencial de alta ainda de 31% em relação ao último fechamento. Dia bastante negativo no cenário internacional por conta dessa nova variante do vírus da Covid-19, que tem se demonstrado mais forte no Reino Unido. As companhias aéreas do mundo todo caem com força no cenário internacional e vemos agora então duas recomendações negativas para o setor aqui no Brasil. Então é uma abertura que é bastante desafiadora, né, para o setor. A Cielo também teve recomendação rebaixada, dessa vez pelo Morgan Stanley, de compra para a venda com preço-alvo em R$ 4,00, o que implica um potencial de alta de 6,7% em relação ao último fechamento. Sabesp teve recomendação reiniciada pelo Scotiabank com recomendação neutra, preço-alvo em R$ 58,00, implica um potencial de alta de 32%. M. Dias Branco aprovou uma nova política de remuneração aos acionistas, tá? Então, se você é acionista de M. Dias Branco, ficar atento, prevê como percentual alvo para distribuição 60% do lucro líquido ajustado relativo ao exercício de referência, tá? Então, para 2021, 60% do lucro líquido ajustado será distribuído em forma de dividendos para os acionistas.
distribuição terá uma frequência de 5 pagamentos ao longo do ano. A VEG teve cobertura reiniciada pelo Morgan Stanley com recomendação de venda. Então, a Morgan Stanley já passando a cobrir novamente, né, VEG e chegando com o pé na porta. Então, recomendação de venda, preço-alvo de R$ 46,20, que implica um potencial de queda de 37% em relação ao último fechamento. Então, claramente, Morgan Stanley bem negativo aí com os papéis de VEG. Não sei se vocês, né, estavam assistindo a live do Beirute agora, eu comentei, né, logo no fim da live, Ibov 115k hoje. E de fato, pessoal, era um chute, né? Não tinha aberto ainda os índices futuros, mas parece que eu acertei. Índice futuro abriu em queda de 1,8%, sendo negociado a 115.880 pontos. Lembrando que o Ibovespa, né, tinha fechado na sexta em 118 mil pontos, então uma abertura onde provavelmente perderemos já 2.200 pontos logo de cara. E, como eu disse, né, antes de ver aqui também, o estresse do câmbio e o minério de ferro em forte alta. Né? O estresse do câmbio era esperado, a gente ainda não tinha esse número, mas estressou forte, pessoal. Então a gente vê, por exemplo, o dólar nesse momento batendo máxima, com uma alta de mais de 2% nessa abertura, sendo negociado a R$ 5,20 na Bolsa Brasileira. 5,21 nesse momento. Não sei se vocês observaram também o VIX, né, que é aquela medida de volatilidade do S&P, subia mais de 30% nessa abertura. Então, pessoal, infelizmente uma abertura muito negativa. Vai bater queda de 2% em alguns segundos, tá? O índice futuro está caindo mais do que eu falei a coisa de 1 minuto atrás. Infelizmente é isso, né? Semana do Natal. E é esse o presente que a gente está recebendo. Fazer o quê? Bom, pessoal, abri aqui para perguntas, temos 5 minutinhos até que a live se encerre. Agradeço mais uma vez a presença de todos, vamos ver o que vocês enviaram ao longo da live. Simone falando aqui, diz que vai melhorar, Henrique. Infelizmente não tenho como dizer isso, Simone. Se não tivéssemos essa notícia mais negativa de Covid no cenário internacional, provavelmente teríamos uma abertura mais sólida com o noticiário que eu disse, né, sobre o pacote de estímulo econômico dos Estados Unidos, que deve ser votado hoje, mas já há um acordo, algo que o mercado esperava muito, mas a pancada foi muito forte. Essa notícia de Covid foi bastante negativa. Claro que uma coisa era Covid em março desse ano, outra coisa é essa nova variante agora. Por mais que seja mais contagiosa, estamos num momento onde já sabemos que as vacinas foram aprovadas, né, no mundo todo, já estão começando as vacinações. Há a projeção de que no Brasil as vacinações se iniciem só em fevereiro, mas, né, possivelmente a Coronavac, a vacina chinesa, já vai começar a ser distribuída em São Paulo em janeiro. Então, assim, tem essa preocupação de curto prazo, mas o futuro ele já é um pouco mais tranquilo, né, por conta das vacinações que devem ser iniciadas aqui no Brasil com esses prazos que eu disse. Saiu um estudo do Bank of America muito interessante. Não sei se vocês têm noção de quanto já foi gasto, né, em termos de valor em pacotes de estímulos fiscais e monetários por todos os países do mundo para combater a pandemia. E por isso que a Bolsa está sendo sustentada, né, nesses patamares, voltou rápido. A gente tem observado também dados econômicos em forte recuperação. Foram gastos, pessoal, com esse pacote de estímulo norte-americano que deve vir, em torno de 25 trilhões de dólares. É muito dinheiro, né? Muito dinheiro que foi gasto, que foi impresso, que os governos, né, incentivaram alguns setores. E, assim, ainda bem que fizeram isso. Se não tivessem feito isso, a gente estaria penando em todos os aspectos, tanto em retomar a atividade econômica, né, no mundo real, quanto também no mercado financeiro. Gustavo perguntando de TASA. Gustavo, nós não acompanhamos o papel. BR Malls, Frank Fontes perguntando, Frank, assim, até acreditamos que o processo de retomada dos shoppings será um processo bastante interessante, forte, né, à medida que as vacinações se iniciem aqui no Brasil e no mundo todo, mas hoje provavelmente o setor vai apanhar bem feio,
não só BR Malls, mas todo o setor. É um setor bastante inerente, né, ao noticiário de vacinação e também ao noticiário de ampliação de casos de Covid. Então a gente vê, por exemplo, a curva de juros se inclinando, né, subindo 14 bips no vencimento de 27. Muito provavelmente os shoppings vão apanhar bastante também. Gustavo perguntando de IRB. Seguimos neutros, né? Já temos muitos riscos mundo afora para ficarmos posicionados num papel que possui muitos riscos internos, inerentes às próprias operações. Ninguém está muito afim de assumir, né, esse tipo de risco. Não é à toa que o papel está extremamente volátil, né? Chega a bater ali a casa dos 7,50 e depois volta para 6 e alguma coisa e não sai desse patamar. Então, muito dificilmente vai atingir os patamares que a gente observou no começo do ano novamente, a não ser que algo muito grande ocorra na empresa em termos de reestruturação. Papel que cai 80% no ano, né? A gente bateu muitas vezes na tecla que era o momento de se desfazer do papel, por conta de todo o noticiário negativo. O pessoal achou que só porque cai ele sobe de novo depois, mas IRB mostra claramente que não é assim que a banda toca, né? Que o fundamento importa muito. B2W, um papel que a gente gosta ainda no setor de varejo, né, realizou forte recentemente, voltou a subir um pouquinho, mas o varejo eletrônico é um bom nome. A gente gosta mais de Magalu e de Via Varejo, mas os principais beneficiados, né, em termos de comparação com os meses anteriores, por conta do isolamento social, foi de fato a B2W, né, foi um dos maiores beneficiados por ter operação 100% digital. Noticiário como hoje talvez respingue menos negativamente em empresas do setor, como a própria B2W. CVC, papel que a gente gosta, acreditamos que no processo de retomada 2021 deve se beneficiar bastante, mas hoje também deve apanhar feio, né? A gente já vê empresas do setor de turismo com performances muito negativas no cenário internacional. Infelizmente deve acontecer algo similar aqui no Brasil também. Enalta acaba de anunciar que assumiu 100% do campo de Atlanta, Lucas falando aqui. Infelizmente, Lucas, não vi essa notícia antes da abertura, não tem como comentar. Segunda onda de Covid chegou nas bolsas, é isso aí, Gui. Infelizmente, bancos hoje devem sangrar então. Todo mundo, tá, Pamela? A expectativa é que poucos setores devam se salvar no pregão de hoje. BOV11 vale vender na abertura? Eu não sei se vale vender na abertura, né? Até porque já vai abrir apanhando feio. Então a gente tem que entender um pouquinho mais qual que vai ser a dimensão que isso vai se tornar, né? Se a gente vai ter novas sessões com desempenho bem negativos por conta dessa nova variante do vírus, ou se vai ser algo mais pontual, uma realização mais forte hoje, tá? Então ficaria com esse noticiário um pouco mais no radar, observaria o que está de fato acontecendo e como, né, deve atacar as bolsas ao longo do dia. Pessoal, gostaria de convidá-los. Hoje às 18 horas estaremos de volta no Instagram da Gás de Investimentos para fazer a live Quero um Guia. Nós vamos tirar todas as suas dúvidas a respeito do mercado, comentar sobre o pregão de hoje. Então voltem aqui às 18 horas, tá? E tragam suas perguntas, terei todo o prazer em respondê-los. Infelizmente eu tenho que encerrar a live agora, já estouramos o horário. Gostaria de desejar a todos uma ótima semana, apesar de tudo. Semana de Natal, vamos descansar, ficar com a família, porque precisaremos de um consolo pelo visto, né? Essa abertura aqui tá bem feia. Valeu, pessoal. Bom dia a todos, ótima semana e até mais. Tchau, tchau.